Um bom dia. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas, como o prelúdio mostrou, a esse culto de Pentecostes. O dia, então, que nós celebramos a descida do Espírito Santo. Acolhemos a cada pessoa de maneira muito especial nesse domingo bonito de sol. Também acolhemos a você que acompanha a celebração do culto de hoje através do nosso perfil no Facebook. Sejam todos e todas bem-vindas. Nessa manhã, abraço a cada pessoa com a palavra bíblica de Tito, capítulo 3, versículos 6 e 7. Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E fez isso para que, pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. O Espírito Santo de Deus é sinal da bondade, do amor e da presença de Deus em nossa vida. É através do Espírito Santo que nós somos acolhidos e acolhidas como filhos e filhas de Deus. E quem nos reúne nessa manhã como família de Deus é o próprio Deus. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quando nós viemos ao culto, nós viemos para receber inspiração, para receber poder, para viver a vida. Por isso, te convido a cantar. O nosso encontro vai ser abençoado. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Nós cantamos pedindo que Deus derrame sobre nós o seu poder. E Deus, sempre de novo, através do Espírito Santo, Ele faz isso. Mas para que a gente possa acolher esse poder de Deus, é necessário que estejamos também receptivos e receptivas. É como quando alguém dá um presente para nós, né? Se a pessoa vier dar um presente e a gente virar de costas, a gente não vai conseguir receber o presente que essa pessoa tem para dar para nós. Da mesma forma é o poder de Deus. É necessário que a gente esteja receptivo para poder acolher esse poder de Deus que vem através do Espírito Santo e da qual a gente acolhe através do ouvir e do estar na presença de Deus, da sua palavra. Então, para que a gente possa estar receptivo, com o coração aberto para receber o poder de Deus, eu te convido a ficar de pé para que a gente tenha um momento de oração. Oremos. Deus de amor e de graça, te agradecemos por esse domingo de Pentecostes, esse domingo onde nós celebramos o envio do teu Santo Espírito, aquele que ampliou a Igreja de Jesus Cristo, aquele que deu coragem para as pessoas seguirem a ordem de Jesus, de irem ao mundo inteiro, pregarem o Evangelho e fazerem pessoas discípulas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a partir disso, a Igreja de Cristo foi ampliada. E as pessoas passaram a fazer parte da família de fé, da família de Jesus. Te agradecemos também porque nós fazemos parte da família de Jesus Cristo. Te agradecemos porque isso muda, inspira, motiva e enche de esperança a nossa vida. Te pedimos que tu envies o teu Santo Espírito para que ele abra nossos ouvidos, mentes e corações para compreender a tua vontade para a nossa vida, para entender a beleza que é fazer parte
da família de Jesus Cristo, mas também para entender o compromisso que isso significa. É em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Te convido a se sentar e nós cantamos então como preparação para a mensagem, Envia Teu Espírito, Senhor. Envia Teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia Teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia Teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia Teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Gente querida, nós estamos oficialmente como paróquia no terceiro domingo de maio, mesmo que esse já é o quarto, mas essa é a nossa terceira celebração do mês de maio. E nesse mês de maio nós estamos conversando sobre a pergunta de qual família você é. E nas últimas 2 semanas, nós falamos primeiro sobre família como nossa origem, família como o espaço que define a nossa história, que define quem nós somos. Família como o espaço onde nós aprendemos a amar, a viver em comunhão e a compartilhar o amor. Também família como o espaço onde nós aprendemos a fé em Deus e onde também nós aprendemos a compartilhar essa fé no mundo. Na semana passada, nós conversamos um pouco sobre vida em família, através da perspectiva da generosidade e também dos limites a partir dos 10 mandamentos. Hoje, domingo de Pentecostes, nós queremos dar um passo nessa nossa conversa como família. Queremos ampliar um pouco essa ideia de família, para além das pessoas que moram conosco, para as pessoas que vivem conosco. Hoje, ao nos perguntarem de qual família você é, nós que estamos aqui responderemos da família de Jesus. E essa resposta me lembrou de uma palavra bíblica que fala justamente sobre a família de Jesus. Porque talvez vocês também tenham curiosidade de descobrir mais sobre a família de Jesus. Por isso, compartilho contigo a palavra bíblica de Marcos, capítulo 3, dos versículos 31 até o 35, que diz assim: Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram, e eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele. E algumas pessoas lhe disseram: Escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora procurando o Senhor. Jesus perguntou: Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: Vejam, aqui está a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Cada vez que eu leio essa palavra bíblica, ela gera em mim um primeiro sentimento de espanto. Não sei em você se também não gera. É meio estranha a reação que Jesus tem ao saber que a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora. Num primeiro momento a gente pensa assim, meio que ele está ignorando, né? Que ele não está sendo gentil o suficiente com essa mãe e com os seus irmãos. Se a gente olhar
a parte antes desse texto, dessa palavra bíblica, a parte que antecede, a gente vai ter uma história meio incômoda com os fariseus e com Jesus, e é nesse clima que essa fala da mãe e dos irmãos acontece. Não é que Jesus estava ignorando a sua mãe e os seus irmãos, mas havia toda uma questão por detrás. Na verdade, eles queriam usar a mãe e os irmãos de Jesus para pegar ele em contradição. Então, Jesus não estava ignorando sua mãe e seus irmãos, mas ele estava, então, também tentando responder de uma forma para não ser pego em contradição. Mas, essa palavra bíblica tem algo maior do que isso. Jesus não está ignorando a sua mãe e os seus irmãos. Ele não está ignorando a sua família de origem. Ele está ampliando o conceito de família, que nós temos e também que as pessoas da sua época tinham. Jesus aqui está dizendo de que a família dele é muito maior do que as pessoas que moram, que convivem com ele. A família dele é todas as pessoas que fazem a vontade de Deus. E nessa perspectiva, ele amplia o conceito de família. Nessa perspectiva, nós, pessoas batizadas, também fazemos parte da família de Jesus. É isso que Jesus está querendo dizer. Que a família dele não é só a mãe e os irmãos, mas a família dele são todas as pessoas que fazem a vontade de Deus. E isso é muito bacana se nós pensarmos em fé cristã, porque aí amplia a ideia de família, amplia a ideia de cuidado, amplia a ideia de vínculo e de amor. Família é para nós um grupo de pessoas que convivem juntas, que têm um vínculo de amor. Família é, afinal, um grupo. E imagino que você, além da sua família, além da comunidade de fé, faça parte talvez de outros grupos. E hoje a gente consegue fazer parte de grupos não só presenciais, mas também grupos virtuais. Nós, na nossa paróquia, temos um monte de grupo, que as pessoas fazem parte de forma virtual. E, para fazermos parte de um grupo, a gente precisa de algumas coisas. Por exemplo, se você vai fazer parte de um grupo virtual, você tem que ter um aparelho celular ou um computador. Você precisa ter acesso à internet. Você precisa ter um perfil numa rede social. E aí você pode fazer parte de um grupo virtual. Se você vai fazer parte de um grupo presencial, por exemplo, agora eu percebo que tem umas pessoas, assim, está bem alta, a questão da bicicleta. Para você fazer parte de um grupo de bike, você tem que primeiro ter uma bicicleta. Depois saber andar de bicicleta. E depois ter a disponibilidade para encarar a aventura de bicicleta. Se você for como eu, que prefere esportes mais leves, assim, como jogos de mesa, existem outros grupos. Por exemplo, também aqui na nossa cidade é muito comum pessoas que gostam de andar de moto. Para fazer parte de um grupo de moto, você tem que ter uma moto, saber andar de moto e também ter o tempo para isso. Também aqui na nossa cidade é muito comum os grupos de artesanato. E aí, para a gente poder fazer parte de um grupo de artesanato, a gente tem que ou saber fazer artesanato, ou pelo menos ter a disposição para aprender a fazer artesanato. Ou, por exemplo, se você quer fazer parte de um grupo de futebol, você tem que saber jogar futebol ou querer jogar futebol. Então, para nós fazermos parte de grupos, nós precisamos ter alguns pré-requisitos. Por exemplo, na igreja, nós também temos grupos. Temos grupo do culto infantil, temos grupo do ensino confirmatório, grupo de jovens, grupo de oase, grupo de lelute, a diaconia paroquial, grupo de música e para grupo de pessoas idosas. Para que você possa fazer parte desse grupo, você tem que ter alguns pré-requisitos. Por exemplo, o grupo de pessoas idosas tem que ser de pessoas que são jovens há mais tempo. Para você fazer parte do grupo de juventude, você tem que ter uma faixa etária específica, culto infantil, grupo de lelute, no caso, no grupo de lelute tem que ser homem, grupo de oase tem que ser mulher. Grupo de música tem que saber tocar um instrumento ou então ter disponibilidade para saber como fazer para tocar um instrumento. Então, para fazermos parte de um grupo, nós precisamos ter algo que nos permita fazer parte desse grupo.
o mesmo também acontece com a nossa família de origem. A gente precisa ou nascer nessa família, ou precisa se unir através do casamento, ou então você pode fazer parte da família através da adoção. Ou seja, então você é acolhido como uma família, como filho, através da adoção e também por laços de amor. E é interessante que sempre quando a gente entra num grupo, existe o dia lá que a gente marca quando foi a entrada no nosso grupo. Por exemplo, dia 8 de maio foi o dia que a nossa filha Verônica chegou na nossa casa. Então, todo dia 8 de maio, a gente celebra o momento que ela nasceu na nossa vida, na nossa família. Então, existe um momento onde a gente marca, né? Quem tem filho biológico marca lá o dia que nasceu na maternidade. Então, nós marcamos os momentos, né? Existem pessoas que também marcam o dia que começam a fazer parte de determinado grupo. E por que eu estou falando tudo isso sobre grupos? É porque nós fazemos parte da família de Jesus, do grupo de Jesus. E aí eu te pergunto, você lembra o que é que você precisou fazer para ser parte da família de Jesus? Ó, já, né? Mais do que precisar fazer, e aqui eu preciso reformular a minha pergunta, né? O que precisou acontecer na sua vida? Não é o que você precisou fazer, precisou acontecer o momento, né? E eu ouvi aqui desse lado de que a resposta é: nós precisamos ser batizados. O dia que nós entramos na família de Jesus é o dia do nosso batismo, como eu disse, né? Lá em casa, dia 8 de maio, é o dia que a Verônica chegou lá em casa, é o dia que ela nasceu para nós. O dia que a gente nasce na família de Jesus é o dia do nosso batismo. Mas aí a gente pode ficar se perguntando, mas o que a gente precisou fazer para ser batizado? Imagino que a maioria de vocês era bebê quando foi batizado. Né? E se não era bebê, assim, era criança, né? E aí, será que você precisou ser um bebê comportadinho, não chorar, deixar o pai e a mãe dormir para poder ser batizado? Ou será que você precisou ser uma criança comportada, né? Respeitar todas as regras, sempre ser carinhoso com o pai e com a mãe? Né? Será que você precisava ser um bebê fofinho, uma criança fofinha e bonitinha? E aí você seria batizado? Não. O batismo é um presente de Deus. No batismo, Deus te acolheu. Deus te chamou pelo teu nome e disse que tu era dele. E que ele estaria contigo por todos os dias da tua vida. E ele não fez isso porque ele te achou bonitinho ou não porque você mereceu. Ele fez isso porque ele te ama como você é. No batismo, Deus te deu o presente. Esse presente de perdão de pecados, de nova vida, ou seja, e também de ganhar uma família de fé, que é a Igreja de Jesus Cristo. Mas, no batismo, Deus assumiu um compromisso contigo. E enquanto você era pequeno e pequena, né, sua família de origem, padrinhos e madrinhas, e também a comunidade de fé, te ajudou a viver esse compromisso diariamente, para que você pudesse, então, viver o batismo. Porque o batismo é um presente de Deus. E, de novo, né? Um presente você pode estender a mão ou você pode pegar e deixar guardado. Se você deixar esse presente guardado, ele está lá. Mas ele não faz diferença na tua vida. A pessoa que é batizada e nunca vive o batismo continua valendo. A diferença é que ela não aproveita esse presente. E o que faz a gente aproveitar o presente do batismo é a fé que Deus nos presenteia. Mas também você pode querer aproveitar essa dádiva sozinho. Sabe quando criança que ganha um doce e aí não quer dividir com ninguém? E sempre quando eu penso, eu lembro de uma história, quando a gente trabalhava em BH, eu e o diácono Jaime, que a gente foi fazer um passeio com as crianças do aglomerado da Serra, e cada criança tinha que levar um lanche. Só que o combinado era dividir o lanche. E teve um menino que levou um pacotão de chips, mas ele não queria dividir os seus chips. Aí ele pegava, botava a cabeça dentro da mochila e comia os chips escondido, para que ninguém visse que ele tinha chips e para não dividir com os outros, né? Às vezes a gente também faz isso com o nosso presente no batismo. Sou batizado, legal, a fé em Deus, mas eu quero viver só para mim. Eu só quero comer meus chips aqui escondido, não quero dividir.
né? Ou quando a gente recebe um presente, a gente pode ficar tão feliz e compartilhar esse presente com as outras pessoas. E é esse o chamado que Deus nos faz. Nós fazemos parte da família de Jesus. E assim como na casa de vocês, cada pessoa é importante, e se uma pessoa não cumpre o seu papel, a família fica comprometida, também na família de fé é assim. Cada pessoa batizada é importante para Deus e para a família. E cada pessoa precisa estar presente e também cumprir o seu papel. Mas aí a gente pode se perguntar, quem é que permite que o batismo faça tudo isso por nós? Quem é que permite que no batismo a gente seja feito parte da família de Jesus e a gente viva essa fé todos os dias, e a gente viva esse compromisso, e a gente acolha esse perdão, esse cuidado de Deus em nossa vida? E aí, para responder essa pergunta, eu quero compartilhar a palavra bíblica de Atos, capítulo 2, versículos 1 até o 4. E depois 38 a 41. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava para cada pessoa. E depois de todo esse evento, Pedro se encoraja, e aí ele fala para as pessoas que estavam lá em Jerusalém. E aí no versículo 38 ele diz o seguinte: Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para que os seus pecados sejam perdoados. E vocês receberão de Deus o Espírito Santo, pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho e, com muitas outras explicações, procurou convencê-los, dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. A palavra bíblica de Atos mostra que quem nos torna parte da família de Jesus, da igreja, através do batismo, e também quem mantém a igreja de Jesus unida. Porque a família, assim, é um lugar muito bom, mas precisa sempre, de novo, que a gente cuide para que a família fique junta, para que a família não se brigue e não se disperse, né? O mesmo também acontece com a família de Jesus. Também é preciso que sempre, de novo, a gente seja reunido, unido e permaneça junto. Quem permite tudo isso é o Espírito Santo de Deus. A palavra bíblica de Atos conta justamente sobre o evento de Pentecostes. Os discípulos de Jesus, após a sua ascensão, estavam de volta a Jerusalém para celebrar Pentecostes. E Pentecostes não era na compreensão que nós temos hoje, né? O povo judeu, a qual também os discípulos pertenciam, celebram 3 grandes festas. E uma dessas 3 grandes festas é a festa de Pentecostes, que é tipo uma festa da colheita. Quando antigamente a gente plantava alguma coisa, né, plantava para sobreviver, então a gente também fazia festas da colheita. Hoje a gente faz ação de graça, a gente traz lá a nossa banana da feira, né? Mas lá naquele tempo, e também no tempo ali da Bíblia, as pessoas de fato plantavam. E aí elas iam celebrar a Deus a dádiva da colheita, a dádiva do sustento, e aí eles iam para Jerusalém. E aí era por isso que os discípulos, 50 dias depois da Páscoa, estavam de volta a Jerusalém, após todo aquele evento difícil da morte de Jesus, da ressurreição e também da ascensão de Jesus Cristo. Eles estavam lá, mas eles estavam assim lá meio envergonhados, assim, sabe? Aquela coisa assim, espero que ninguém me veja, porque eles estavam com muito, mas muito medo. E em meio a esse medo que eles estavam, acontece então o evento de Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo, onde então os discípulos recebem poder, as pessoas falam
em suas línguas, todo mundo se entende, e aí o evangelho é testemunhado, e mais de 3.000 pessoas são batizadas. É interessante que, geralmente, isso eu também acreditava e falo, e ainda acredito, mas falava com tanta força, nós consideramos que o dia do Pentecostes é conhecido como o dia do nascimento da igreja. Então, a gente considera que em Pentecostes é o dia que a igreja faz aniversário. Né? Nós temos o nosso dia de nascimento, mas também a igreja tem o seu dia de nascimento, que é atribuído a Pentecostes. Mas essa semana que passou, eu li no Castelo Forte, que é o devocional da nossa igreja, justamente uma explicação sobre a palavra bíblica de hoje, e o pastor que escreveu o devocional trouxe algo muito interessante. E ele vai dizer assim: a igreja de Jesus, ela já existia antes do evento de Pentecostes, porque ela começou com Jesus. Ela começou lá quando Jesus chamou os 12 discípulos. E depois, quando outras pessoas foram agregando à igreja. O próprio Jesus não diz lá no Evangelho de Marcos, né, que toda a pessoa que faz a vontade de Deus é seu irmão, sua irmã e sua mãe. Ali a igreja de Cristo já tinha começado. Mas, com o evento da subida de Jesus aos céus, com todo o processo de morte, ressurreição e subida, essa igreja se dispersou. O pessoal ficou com medo. E aí, havia o risco de que essa família de Jesus se separasse e não cumprisse mais o seu chamado de continuar falando de Jesus e fazendo mais pessoas seguidoras e agregando novas pessoas a essa família. A família de Jesus estava desorientada, perdida, paralisada e sem coragem. Ela, na verdade, estava sendo muito mais um espaço de saudosismo, de dizer: quando Jesus estava aqui é que era bom. Vocês já ouviram algo parecido, ou essa frase? Naquele tempo que era bom, lá no passado que era bom. Era assim que a família de Jesus estava depois que Jesus tinha subido aos céus. Ou então, muitas vezes, eles estavam pensando assim: bem, nós conhecemos Jesus, vimos que ele ressuscitou, que ele subiu aos céus. Isso nos enche de alegria. Mas a gente quer ficar aqui protegidinho, vivendo isso sem muito risco e sem contar nada para ninguém. Isso às vezes também acontece conosco. Ah, participo de uma comunidade de fé, gosto da minha comunidade, mas não quero assim muito compromisso de sair por aí convidando outra pessoa, de ampliar, não. Quero viver a fé assim mais para mim. Então, a família de Jesus estava paralisada ao redor da sua zona de conforto, apenas lembrando aquilo de bom que Jesus tinha feito. Mas essa não era a missão da família de Jesus. Essa não é a nossa missão como família de Jesus. Ficar juntinha, só parada, lembrando. Existe algo a mais. É necessário que nós vivamos o nosso batismo. E foi justamente para que a família de Jesus, lá no passado, e também para que nós vivêssemos o nosso batismo, foi de que Deus enviou o Espírito Santo. Para que a igreja de Cristo, para que a família de Jesus fosse ampliada. Tanto que foi ampliada que hoje nós somos 2,2 bilhões de cristãos no mundo todo. Né? Aquela família que começou com Jesus, com 12, e com mais algumas pessoas seguidoras que foram se agregando. A palavra de Atos vai dizer que só naquele dia 3.000 pessoas foram batizadas. Então, essa família foi crescendo graças a esse Espírito Santo de Deus. A palavra Espírito é pneuma em grego e significa vento. E vento é ar em movimento. Não existe vento parado. Tem, às vezes, um vento mais leve, que é a brisa. Ou existe aquele vento que vem e que empurra. A comunidade de Jesus, a família de Jesus, foi enchida pelo poder do Espírito Santo. Nós, no dia do nosso batismo através da água, também recebemos o Espírito Santo de Deus. E recebemos para que a gente, assim como o vento, coloca a vida em movimento, para que o Espírito de Deus nos coloque em movimento, nos dê poder e nos faça ir. Que o Espírito Santo de Deus nos faça fazer aquilo que o próprio Jesus ordenou às suas pessoas seguidoras, lá na palavra de Atos, capítulo 1, versículo 8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder,
e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria, até nos lugares mais distantes da terra. Que o dia de hoje, dia de Pentecostes, nos inspire a ir. Que o Espírito Santo nos toque e nos acaricie, por vezes como uma brisa leve, que nos dá esperança, que nos dá tranquilidade, mas que por vezes também ele seja como um vento mais forte, que nos desacomoda, que nos inspira a cumprir o nosso compromisso como família de Cristo, que é testemunhar Jesus, que é testemunhar a diferença que faz ser parte da família de Jesus, para que mais pessoas conheçam a Cristo, que transformou a minha vida, mas que também transforma a tua vida. Amém. A esse Deus eu te convido a ficar de pé, para que em conjunto confessemos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Te convido a se sentar e nós cantamos a esse Deus, vento que anima. Vento Que anima e faz viver, vento que empurra e faz mover, vento que dá vida, vida de alegria, sopra sobre nós dia e noite, noite e dia. Vento que é espírito de luz e amor, vento que acalma e é consolador, vento que consagra todos neste dia, enche-nos de paz, de amor e de alegria. De fato, o Espírito Santo de Deus, ele deu poder, ele deu esperança e também consolou a vida das pessoas que experimentaram o evento de Pentecostes e também continua renovando e cuidando da nossa vida. Como família de Jesus, nós somos convidados e convidadas a cuidar uns dos outros e umas das outras, a cuidar da nossa família de origem, mas também a cuidar da nossa família de fé. E quando a gente olha para a nossa família de fé, a gente vai ver que apesar de Deus ser bom, apesar do seu amor e da sua bondade, existem ainda muitas situações que nos fazem chorar, mas também que fazem chorar e que entristecem as pessoas ao nosso redor. A criação bonita de Deus precisa muito da esperança e do consolo que vem de Deus. E por isso, como comunidade, como família de Jesus, nós recebemos o convite de nos unirmos em oração. Por isso te convido a ficar de pé para orarmos a Deus. Deus de amor e de graça, nós te agradecemos, porque através do teu Santo Espírito, tu consola, tu aquece, também tu refresca a nossa vida, assim como uma brisa leve aquece, refresca a natureza. Te agradecemos também porque através do Espírito Santo, tu movimenta, tu dá coragem, dá motivação e inspiração para a nossa vida. Tu nos empurra e nos movimenta para continuar vivendo. Te agradecemos também porque através do teu Santo Espírito fazemos parte da família de Jesus. Uma família que compartilha as alegrias, mas também que carrega-se mutuamente, compartilha as dores, os sofrimentos e as angústias. Te agradecemos porque através do teu Santo Espírito tu mostra que tu és um Deus sempre presente em nossa vida. É na confiança dessa presença que nós nos colocamos diante de ti para interceder. Nós intercedemos a ti, querido Deus, por todas as pessoas que ocupam uma função de liderança. Dá a elas sabedoria, discernimento, fé e responsabilidade para que elas cumpram o seu papel de liderança com amor,
com cuidado e também para servir a ti e para servir as outras pessoas, pessoas das quais lhes foram confiadas. Oramos também a ti, querido Deus, pela tua igreja nesse mundo, pela tua família, pela família de Jesus. Sempre de novo que através do teu Santo Espírito nós tenhamos coragem para sair da nossa zona de conforto, para testemunhar a Cristo, para falar de Jesus e para também mostrar o quanto Jesus muda a nossa vida, o quanto também Jesus muda a face da terra. Nós oramos a ti, querido Deus, por todas as pessoas que sofrem por causa da solidão, do desemprego, da fome, da depressão, da violência, da solidão, do cansaço, da falta de esperança, da falta de fé, da falta de sentido. Oramos a ti por todas as pessoas que estão doentes, seja por Covid-19 ou por outras doenças que acometem o corpo da humanidade. Pedimos pelas pessoas doentes, mas também pelas suas famílias. Oramos também a ti, querido Deus, por todas as pessoas enlutadas, por todas as pessoas que choram a dor da perda dos seus entes queridos. Que tu possas consolar a todas as pessoas no calor do teu abraço. E que também a nossa presença seja um sinal da tua presença e do teu cuidado na vida dessas pessoas. Deus de amor e de graça, nós podemos compartilhar contigo tudo o que nós temos em nossos corações. Alegrias, gratidões, sonhos, medos, preocupações e angústias. E nós colocamos tudo o que nós temos guardado dentro de nós. Aquilo que nós sabemos nomear, mas também aquilo que nós nem imaginamos. Colocamos no teu colo. Quando nós oramos em conjunto, conforme Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu convido a comunidade a se sentar. E nós então compartilhamos alguns avisos comunitários. Os nossos próximos cultos aqui na paróquia acontecem no dia 29 de maio, às 6 horas da tarde, na comunidade Vila Nova com Santa Ceia. E o nosso próximo culto aqui então é na semana que vem, dia 30 de maio, às 9 horas da manhã, com Santa Ceia, e novamente, então, transmitido ao vivo pelo nosso perfil no Facebook. E na semana que vem, nós vamos continuar conversando sobre família de Jesus. Hoje nós falamos de batismo, de Espírito Santo, como é que nós fazemos parte da família. Na semana que vem, nós vamos falar como é que viver como família de Jesus, como é que é a vida da família de Jesus, como é que vive a família de Jesus. Então, semana que vem a gente vai conversar de qual família você é, da família de Jesus, vida como família de Jesus. Então, fica o convite para que você também possa estar aqui conosco de novo na semana que vem, seja de forma presencial ou então de forma virtual. Informamos uma linda e boa notícia. No dia 5 de junho, nós retornamos à nossa atividade com o culto infantil, tanto na comunidade Martim Lutero, quanto na comunidade Ilha da Figueira. Então, das 9 até as 10h30 da manhã. Então, retornamos. Vamos ainda mandar convites para as famílias, mas graças a gente agora também vai poder retornar. E em breve também outros grupos, já retornamos com a OASE, né? Então, a gente ainda vai agora retomando Juventude, sendo confirmatório. Aos poucos, a gente vai podendo também estar de novo mais próximos e próximos. Lembramos que no dia 11 e 12 de junho temos o nosso brechó diaconal e aí nós aceitamos doações de roupas, mas também aceitamos doação de mão de obra, pessoas voluntárias para nos ajudar. Esse dinheiro do brechó diaconal, ele é utilizado para a compra de cestas básicas, remédios, né, e vale gás. Então, para ajudar famílias que mais precisam e que necessitam de apoio. Além do brechó, nós temos agora uma iniciativa nova na nossa paróquia, que é a disposição de atendimento psicológico para quem precisa.
Nós temos uma psicóloga que faz parceria com a gente, o nome dela é Devanir, e ela está disponibilizando o seu tempo, todas as segundas-feiras, das 4 até as 8h30, para atendimento psicológico, lá na comunidade dos apóstolos. Então, se você precisa, se você sabe de alguém que precisa de atendimento psicológico, você pode me mandar um WhatsApp que eu passo o WhatsApp da psicóloga. E ela está fazendo esse atendimento de uma forma social, ou seja, com um valor bem menor do que custaria se você fosse procurar uma terapia num outro lugar. Né? Então, se você precisa, se você sabe de alguém, você pode entrar em contato comigo. E não precisa dizer, olha, é para mim, pastor. É só dizer, eu queria o contato da psicóloga. Aí eu passo o contato da psicóloga e todo o encaminhamento é feito com ela. Então, ela está atendendo lá na comunidade dos apóstolos, que é então a comunidade ali da Igreja Nova. E também, todas as quartas-feiras, nós estamos tendo o nosso Palavras de Esperança, às 7h30 da noite, aqui na comunidade. E se você não pode vir até a comunidade, o Palavras de Esperança também é transmitido ao vivo pelo nosso perfil no Facebook. Ele é 15 minutinhos de parada na nossa semana, para a gente orar, para a gente também deixar que Deus de novo nos dê força para seguir, porque a gente começa segunda-feira não animado porque é segunda, mas começa renovado no final de semana. Mas aí chega na quarta, a gente já está desanimado de novo, né? Então, na quarta-feira a gente recebe de novo uma injeção de ânimo para seguir ali até o sábado e aí poder viver bem o nosso final de semana. Então, fica o convite, Palavra de Esperança. E, então, compartilhar sobre o destino da nossa oferta do culto de hoje, que não será recolhida assim, passado o cestinho, mas ao final do culto você pode colocar a sua oferta na porta de trás ou então na porta lateral. E você de casa também pode ofertar. É só entrar em contato com a Marili pelo 3371-0421, que é telefone, mas também é o WhatsApp. Né? Então, só falar com a Marili, ela explica todos os caminhos para você poder ofertar. E, então, queremos compartilhar o destino das ofertas do culto de hoje. Vou compartilhar o videozinho, então, com vocês. Você já se perguntou o que é fazer missão? Fazer missão é propagar o Evangelho de Jesus Cristo, estimulando a sua vivência pessoal na família e na comunidade e promovendo a paz, a justiça e o amor na sociedade brasileira e no mundo. Oferte para o Fundo de Missão no País, Pastor Homero Severo Pinto. Dentre os objetivos da oferta está a implementação do PAMI, Plano de Ação Missionária da ISLB. O PAMI aponta para 4 dimensões da missão de Deus: evangelização, comunhão, diaconia e liturgia, que são permeados pelos eixos temáticos da educação cristã, da sustentabilidade e da comunicação. Olá, meu nome é Elvis, atuo na comunidade de Biguaçu, ela faz parte da comunidade de Barreiros. É uma comunidade a partir de um plano de ação missionária. Hoje, nosso foco tem sido atender alguns venezuelanos aqui na região e também olhar para as necessidades das pessoas ao nosso redor, na qual estão passando por diversas dificuldades. Eu sou Dario Trost, eu moro em Veranópolis faz 34 anos e sou presidente da comunidade luterana local. Nós estamos aqui na cidade organizados aproximadamente 20 anos, né, desde que se formou a primeira grupo de estudos, depois de cultos em casa, né, e a gente efetivamente é uma comunidade extremamente pequena. Nós somos em torno de 90 pessoas, 90 membros, né, batizados, e a gente tem que realmente só agradecer a ajuda do Sino, do PAMI, para a manutenção da nossa comunidade. Não é fácil, a gente sabe disso, que a gente está no meio de uma região estritamente católica, né? O nosso grupo é formado por pessoas que vêm de outras cidades e a gente tem se mantido realmente à base de muito sacrifício. Qual a missão de hoje? Ofertar para o Fundo de Missão. Acompanhe agora um passo a passo de como doar. Clique no card ou na nuvem de palavras para ofertar. Então, agora que a gente também sabe mais sobre as ofertas de hoje, que é para o Fundo de Missão, Pastor Homero Severo Pinto, né? Então, as ofertas de vocês ajudam a apoiar projetos missionários da nossa igreja, assim como vocês viram ali, né? Ajuda com que, de fato, com o nosso recurso, a gente ajude mais pessoas, então, a conhecerem Jesus e a fazerem parte da família de Jesus Cristo. Hoje,
é dia de Pentecostes. E o dia de Pentecostes sempre é marcado pelo lançamento da nossa campanha nacional de missão, que é a nossa campanha Vai e Vem. Todos os anos acontece. A campanha Vai e Vem visa apoiar projetos missionários em todo o nosso país. Inclusive, a nossa paróquia recebeu por 4 anos apoio, então, da campanha Vai e Vem, para que a gente pudesse ter eu e o diácono Jaime trabalhando aqui na paróquia. Então, por isso que se chama Vai e Vem. As comunidades doam, uma parte vai para projetos missionários em todo o Brasil, e outra parte volta para os sínodos para que eles auxiliem comunidades e paróquias que precisam. Então, a campanha Vai e Vem, ela inicia hoje e ela termina no mês de setembro. Aqui na paróquia, quem está organizando a campanha Vai e Vem é o Rudiberto, que é a pessoa, então, que é o vice-representante no sínodo. E para a gente entender um pouco mais como funciona essa campanha, como eu falei, a gente agora vai falar bastante nela, né? Tem os envelopes também. Eu vou passar um vídeo da pastora presidente, onde a pastora Silvia, então, vai contar para vocês um pouco da campanha e fazer essa motivação para ofertar. Né? Começa hoje, vai até setembro, mas para a gente não ter esse momento de lançamento da campanha Vai e Vem. E aí nada melhor do que a nossa pastora presidente, né? Pastora da Igreja Nacional, poder falar para ti, então, sobre a campanha Vai e Vem. Estimadas irmãs, estimados irmãos da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, ISLP, é Pentecostes, é festa do Espírito Santo. Na ISLP, este dia marca o lançamento da campanha Vai e Vem. A Vai e Vem convida a refletir sobre a missão e participar de orações e ofertas para a missão. No livro de Atos, lemos que os discípulos estavam numa casa, quando ouviram um barulho semelhante a vento forte que encheu o lugar. Foi a chegada do Espírito Santo. E como o Espírito Santo chega em nossa vida? O Espírito Santo se achegou a nós no momento do nosso batismo. Ali Deus nos tocou, chamou-nos, vocacionou para colocar dons, meios e capacidades a serviço do seu reino. Ao longo da nossa vida, o Espírito Santo nos acolhe, fortalece, ensina, consola. Ele também nos anima a participar da missão de Deus. Domingo de Pentecostes. Lançamos a campanha Vai e Vem 2021. Fazemos isto com alegria e na confiança de que o Espírito Santo irá tocar comunidades e instituições da ISLB, promovendo encontros para falar da missão e despertando o desejo de contribuir com a missão. Os recursos arrecadados com esta campanha serão usados em projetos missionários nos 18 sínodos que formam a ISLB. O resultado da campanha de 2020 nos encheram de alegria e gratidão. Nesta mesma perspectiva, organizamos a Vai e Vem. Confiamos que será um tempo gratificante e desafiador, perpassado de reflexão e testemunhos, e resultará em ofertas generosas a favor da missão. Venha junto nesta caminhada, entre na roda com a gente. O batismo é um chamado para participar, Deus convida a ofertar. Vamos colocar nossos dons e ofertas financeiras para esses projetos importantes da ISLB. Que o Espírito Santo haja em nossa vida, fortaleça em nós a fé e nos motive ao testemunho. Abençoado dia de Pentecostes. Então, nas palavras da pastora Silvia, né, que nós sejamos de fato motivados agora, a partir de hoje, mas também até o mês de setembro, a ofertarmos com a campanha Vai e Vem,
que possibilita, então, o apoio nos 18 sínodos. A nossa igreja tem trabalho lá do sul do Rio Grande do Sul até Boa Vista, em Roraima, né? Então, que a gente possa também, com a nossa oferta, não só hoje, mas também com a campanha Vai e Vem, possibilitar que a missão de Deus seja ampliada cada vez mais. Então, nós agradecemos também as doações de vocês e também a disponibilidade de ofertar. Estamos chegando ao final do nosso culto. Te convido a ficar de pé para que a gente possa partir daqui sob a bênção de Deus e te convido a levantar assim as mãos para cima, em forma de recebimento. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti a sua face e te dê a sua paz. Que assim te abençoe o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que você tenha um abençoado domingo de Pentecostes, uma abençoada semana e que você fique na paz de Deus. Um grande abraço e te convido ainda a ouvir o pós-lúdio. Espírito de Deus, toma conta.